Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade ao estudo da função polinomial do primeiro grau ou função afim. Hoje a gente vai ver o estudo do sinal. Bem, estudar o sinal de qualquer função que seja é simplesmente responder para quais valores de x a função vai ser positiva, quais valores de x fazem a função ser negativa e qual ou quais valores de x fazem a função ser zero, que é a definição de raiz que a gente já viu. Ao final desta aula, você deve ser capaz de entender o significado de estudo do sinal de uma função e saber realizar o estudo do sinal de uma função afim. Vamos lá, pessoal. Estudar o sinal de uma função qualquer, y igual a f de x, conforme eu já falei, é determinar os valores de x para os quais y é positivo, ou y é zero, ou y é negativo. Lembrando que falar y ou f de x é a mesma coisa. Bem, então usando essa estrutura da função do primeiro grau, y igual a ax mais b, ou f de x igual a x mais b, a gente já conhece uma parte dessa resposta. Responder quando y é zero, a gente já sabe que é a raiz da função. E a gente já viu isso na última aula, que a raiz da função afim vai ser menos esse termo independente sobre o coeficiente angular. Tá? Você pode simplesmente igualar isso aqui a zero e resolver a equação que você vai chegar nesse resultado. Então, esse valor da raiz, que zera o f de x ou y, faz parte da resposta do estudo do sinal. Tudo bem? Falta apenas a gente esquematizar, responder quando que a função vai ser positiva ou quando que ela é negativa. Isso vai depender se a função é crescente ou decrescente. Então, temos esses dois casos a analisar. F crescente, que vai ser esse coeficiente angular maior que zero, que é o valor que acompanha, que multiplica o x, ou f decrescente, que vai ser quando o coeficiente angular, que no caso aqui eu chamei de a, for negativo, menor que zero. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente já sabe que o gráfico dessa função é uma reta. Então, nesse caso, com a positivo, a gente vai ter uma reta crescente. Está aqui a minha reta. Destaquei aqui o menos b sobre a, que é a raiz. A gente já sabe que vai ser o valor onde corta o eixo OX, né? Porque esse ponto aqui, a abscissa dele é menos b sobre a. E a ordenada dele, projetando aqui no y, é zero. Então, essa é a definição de raiz. Bem, se a minha função for crescente, para x maior que menos b sobre a, todos esses pontos aqui, que na hora que você projetar der à direita do menos b sobre a, o que vai acontecer com a ordenada desses pontos? Na hora que você projeta para cá, para o y, vai dar um valor positivo. É isso que esse sinalzinho aqui está indicando, tá? E para cá, todos esses outros pontos, na hora que você projeta para o y, está dando negativo. Deixa eu detalhar melhor o que eu estou falando. Olha, destaquei aqui alguns pontos dessa reta, tá? Os pontinhos vermelhos. Todos esses pontinhos vermelhos, a abscissa está daqui para cá. Também está nessa reta vermelha. Aqui eu destaquei alguns só, tá? Mas tem infinitos. Então, o x desses pontos, todos esses valores x são menores que esse valor aqui, que é menos b sobre a. E o y deles, na hora que você projeta para cá, ó, dá abaixo do zero. Todos esses pontinhos que estão aqui em cima dessa reta têm ordenada menores do que zero. Então, a gente tem y negativo. Então, nosso estudo do sinal, nesse caso, vai falar o seguinte. Para x menor que esse valor aqui, que é a raiz, eu vou ter que a função é negativa. Por raciocínio similar, quando eu tiver com pontos aqui que eu destaquei em verde, nesse pedaço aqui da reta, quando eu projeto na abscissa, ó, são pontos onde a abscissa é maior do que esse ponto aqui. Então, ele é maior que menos b sobre a. Tá? E o y de todos esses pontos, na hora que você projeta aqui para o eixo vertical, né, que é o eixo das ordenadas, vai dar um valor positivo sempre para o y. Por quê? Aqui é o zero do y. Então, todos esses pontos aqui, na hora que você projeta para esse eixo, vai dar um valor
maior que zero. Então, o estudo do sinal desse caso aqui vai ser que para x maior que menos b sobre a função é positiva. Para x menor que menos b sobre a função, ou posso falar y, é negativo. E para o x igual a menos b sobre a função vale zero. Então, nesse caso, teria acabado o estudo do sinal aí. Você precisa escrever isso tudo. Tá? Então, está aqui a conclusão do caso f crescente. Y é positivo para valores de x maiores que a raiz, que são esses. Y é negativo para valores menores que a raiz, que são esses. Tudo bem? E o y igual a zero para o x igual a menos b sobre a. Agora, para f decrescente, a gente vai fazer um raciocínio análogo, só que vai inverter, né? Quando eu tenho o x menor que a raiz, agora o meu y é positivo. Por quê? Porque a reta está assim, está decrescendo, tá vendo? Então, todos esses valores aqui, para essas abscissas, estão no y positivo. E, para todos esses valores aqui de abscissa maiores que a raiz, estão maiores que menos b sobre a, olha onde é que está o y desses pontos. Ó. Esse ponto tem essa abscissa aqui. E o y dele está aqui, na parte negativa. Esse outro pontinho aqui também tem essa abscissa maior que a raiz. E o y dele está aqui, na parte negativa também. Então, inverteu, tá vendo? Quando o x é menor que a raiz, agora o y é positivo. E quando o x é maior que a raiz, o y é negativo. É isso que está escrito aqui por extenso. A gente tem uma escrita matemática também para isso. Bem, na linguagem matemática, eu tenho que, se y é maior que zero, então x é maior que menos b sobre a, que é esse pedaço aqui da reta. Aqui a função é positiva e eu tenho que a abscissa de todos esses pontos vai ser maior que menos b sobre a. Y é menor que zero, ou seja, a função é negativa, então eu vou ter x menor que menos b sobre a. Então, esse outro pedaço aqui, onde a função é negativa, tá? Por quê? Porque o valor do y do ponto, da ordenada do ponto é negativo. Então, eu vou ter que, para todos esses pontos, ó, quem são os valores do x? São valores aqui, nesse intervalo, que é x menor que menos b sobre a. E no caso f decrescente, eu vou ter y maior que zero, ou seja, a função positiva, agora nesse caso, para x menor que menos b sobre a. E se a função for positiva, então o meu x vai estar nesse pedaço aqui, que é maior que menos b sobre a. Bem, vamos para um exemplo? Vamos estudar o sinal de f de x igual a 2x menos 1. Você vai precisar fazer duas coisas. Primeiro, achar a raiz. Então, pega essa equação aqui, igual a zero, ou usa direto, que é menos b sobre a. Então, 2x menos 1 igual a zero, você resolve, isola o 2x, fica 2x igual a 1, divide por 2, x igual a meio. Isso é o valor da raiz, é onde a reta corta o eixo OX. A segunda coisa que você precisa saber é se a função é crescente ou decrescente. Então, para fazer esse esboço, você só precisa saber essas duas coisas, você nem precisa desenhar o eixo y, tá? Se não quiser. Aqui eu tenho a positivo, então a minha função é crescente, então eu vou desenhar uma reta crescente, cortando o eixo OX no valor meio, que é a raiz, tá? Então, só fazendo esse esboço, gente, eu já consigo ver que esses pontos aqui, que tem o y positivo, e esses pontos estão em qual intervalo de x? X maior que meio. E esses outros pontos aqui, que são os pontos que têm y negativo, que estão nesse intervalo aqui do x, que é o pedaço da reta x menor que meio. Então, basta você escrever isso. Em linguagem matemática, como é que vai ficar? A função é positiva, ou seja, y maior que zero, para x maior que meio. Se y menor que zero, então nós temos o quê? X menor que meio, que é esse pedaço aqui. E y igual a zero para x igual a meio. Você pode escrever por extenso, pode botar assim,
como você preferir. Tudo bem? Não há necessidade de desenhar o y, porque não foi pedido. Faça o gráfico da função. Se pedir para fazer o gráfico, você tem que exibir o eixo y, você tem que exibir 2 pontos da função, pelo menos 2 pontos da sua reta, tá? Que pode ser a raiz e a outra interseção com o eixo y, ou outros 2 pontos quaisquer. Se só pedir o estudo sinal, você ganha tempo se você fizer só o eixo x. Mas se você quiser fazer o eixo y, você pode fazer, mas tem que fazer ele certo, tá? Por exemplo, eu não poderia botar o eixo y aqui, com essa reta cortando num valor positivo, porque eu sei que ela vai ter que cortar o y no valor menos 1, então ele teria que estar desse lado aqui, para ela cortar aqui no valor positivo, tá? Só fiquem atentos a isso. Se for fazer, tem que fazer direito. Então, a conclusão aqui por escrito vai ser: a função é positiva para todos os valores de x maiores que 1 sobre 2. Que é esse pedaço da função, sendo positiva, a abscissa de todos esses pontos estão nesse intervalo de reta, que é x maior que 1 sobre 2. F é negativa para todos os valores de x menores que 1 sobre 2, que é esse intervalo aqui de x. E F vale 0 para x igual a 1 sobre 2, que é exatamente nesse ponto. Bem, vou propor agora um exercício para vocês fazerem. Vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer. Dica: observe aqui o valor do A e façam aquele rascunho, aquele esboço exibindo o eixo x e a raiz, né? Com a reta, que agora vai ser decrescente. Então, tempo para vocês tentarem fazer. Dá uma pausa aí e daqui a pouco você tira a pausa para poder conferir seu resultado. Vamos lá, exibindo aqui, ó, a raiz que vocês devem ter encontrado é 5 sobre 2, que a gente obtém igualando essa equação a zero, e resolvendo, vai dar x igual a 5 sobre 2. E a função ela é decrescente, porque o a é negativo, então vai ser uma reta assim. Então, como a reta é assim, decrescente, os valores positivos de y estão nesse intervalo aqui, agora antes da raiz. E os valores negativos estão nesse pedaço depois da raiz. Então, como é que fica escrito? Y é maior que 0 para x menor que 5 sobre 2. Se y for menor que 0, então a gente tem que o x ele é maior que 5 sobre 2 e y igual a 0 no ponto x igual a 5 sobre 2. Então, logo a função é negativa para todos os valores de x maiores que 5 sobre 2. F é positiva para todos os valores de x menores que 5 sobre 2. E F vale 0 para x igual a 5 sobre 2. Bem, espero que vocês tenham acertado. Quem não tiver acertado e não tiver entendido essa explicação também, não deixe de aparecer na sala virtual para a gente tentar tirar as dúvidas por lá ou no nosso encontro ao vivo, tá? Eu vou deixar também mais uma lista de exercícios para vocês sobre isso. Tchau, gente, até a próxima.